Oh, oh, ia ser massa se desse pra catapultar o link aqui. Eu não gostei dessa cara, não. Ela vai fazer o que eu falei mesmo. Ah, vai se ferrar. Eu achei que... ela vai fazer isso mesmo. Eu achei que ela só tinha... Eu achei que ela tinha me tacado no mar dentro do barril. Mas não, ela vai ficar catapultar mesmo. E ela fala isso na maior tranquilidade, cara. Vai logo, me taca logo, caramba. O Link não gostou da ideia até ainda. O Link tá puto.